Então, Flor, boa pergunta essa sua. Eu gosto de gente que pergunta, né? Que tem assim a coragem de perguntar. Eu vou utilizar aqui da sua pergunta para também responder isso no canal, porque eu acho que até hoje nunca ninguém teve essa. Eu acho que todo mundo pensa isso, mas poucos têm coragem de vir e falar, né? Porque as pessoas pensam, né? Mas não, às vezes não ficam com medo de falar, não sei, né? Bom, você me falou o seguinte: se nós que temos canais de restauração, eu, meus amigos, Pastor Sérgio de Paula, o Alan, a Ágata, minha amiga, nós todos estamos nessa condição de espera e nós todos temos canal de restauração. Se por um acaso esse tipo de atitude não é uma falta de sabedoria, né? Nossa, por quê? Porque os cônjuges podem ter acesso àquilo que nós estamos pregando, àquilo que nós estamos falando, e isso pode vir a demorar, né? O nosso processo, por quê? Porque a pessoa vai se sentir o máximo, né? Ah lá, ó, tá, né? Tá me esperando e tal. Eu entendo a sua pergunta. Eu entendo, né, o seu raciocínio, porém eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque é algo que as pessoas não entendem, sabe? Não entendem o que é um chamado. Chamado é algo que você não escolhe, Flor. Você não escolhe ser chamado. Quando nós vemos Jesus chamando cada discípulo, você viu ele perguntando assim: e aí, topa vir comigo? Não, ele fala assim: larga tudo que você está fazendo e vem atrás de mim. Ele falou isso para Levi, ele falou isso para Pedro, ele falou isso para o irmão de Pedro, ele falou isso para todos. Larga tudo que você está fazendo e me segue. Você acha que eles tiveram escolha? Não. Chamado é algo, é uma convocação. Ou você vai ou você vai. Eu acredito que tanto eu, quanto a Ágata, quanto o Sérgio, quanto o Alan, eu falo porque eu os conheço pessoalmente. O Alan eu não tenho muito contato, mas eu tenho pessoas que são muito próximas a ele e que me dão testemunho da pessoa dele, né? Agora, a Ágata e o Sérgio são meus brodinhos. Isso aí eu posso falar de carteirinha dos dois. Nós somos muito obedientes ao Senhor. E fazer isso, minha amiga, eu vou te falar uma coisa: tem que ter muito peito. Tem que ter muita coragem. Não é falta de sabedoria, é uma fé exagerada. A ponto de você dar a cara, a ponto de você expor. Para quê? Para curar outros, para animar outros, para levantar outros, para destruir o reino das trevas na vida dos outros. Só que não é qualquer um que dá conta, não é qualquer um que permanece, não é qualquer um que suporta. Porque, minha filha, você não faz ideia, você não tem noção. Se você acha que é uma luta, a restauração de um casamento, você não tem noção o que é ter um canal que fala sobre isso, um canal que prega a primeira aliança, um canal que fala a palavra de Deus, doa quem doer. Você não tem noção disso. E através desses vídeos, através desse trabalho, quantas e quantas pessoas, eu não sei falar pelo Sérgio, eu não sei falar pela Ágata, não sei falar pelo Alan, mas eu falo pelo meu ministério. Você não tem noção de tantas vidas que se converteram a Jesus por causa daqueles vídeos. Aí eu te falo, eu ia por causa de, ai, eu não quero que o meu marido veja, ai, eu tenho medo dele ver, ai, e se ele achar? Ele acha que ele quiser, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Quando for a hora, quando for o momento, ele não vai conseguir dizer não a Deus.
Ele pode estar se achando, ele pode estar se achando gostosão, mas na hora que Deus vir sobre justiça, quando Deus falar assim, agora eu te pego, rapaz, eu vou te falar, ele vai chorar lágrimas de sangue, porque ele vai se arrepender, porque Deus vai abrir os olhos dele, vai abrir os olhos do esposo da Ágata, vai abrir os olhos da esposa do Sérgio, da esposa do Alan, em nome de Jesus. Minha filha, você não vai entender o mover de Deus. Por quê? Porque Deus vai nos honrar. Porque Deus sabe o tanto que isso aqui nos custa muita coisa. Ou você acha que eu não recebo? Meus comentários são todos retidos. Você acha que é por quê? Porque eu recebo afronta de gente que vira e fala pra mim assim: eu, se fosse você, tinha vergonha de pregar. Porque você prega uma coisa que você não vive. Deus até hoje não restaurou seu casamento. Então pare de pregar para a família. Ó, eu não estou pregando a minha palavra. A Agatha não prega a palavra dela. Não é a palavra do Sérgio que está sendo pregada. Não é a palavra do Alan que está sendo pregada. É a palavra de Deus. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Deus. Eu estou falando do que Deus faz. Eles recebem notícias, deixa eles ter notícia, Flor, deixa eu te falar uma coisa. O que fica no oculto e no escondido é do inferno. O reino da luz é a verdade. Eu não tenho medo de viver a verdade. Eu não tenho medo que ele tenha notícias. Porque, primeiro, eu não estou esperando o marido, gata. Nem a Ágata, nem Sérgio, nem Alan. Nós não estamos... É isso que as pessoas precisam entender. Nós já saiu desse nível. Restauração de casamento não é jogo de tabuleiro, não. Restauração de casamento, né? Joguinho, né? Esse sitezinho que você entra lá, ó, e aprenda a seduzir o seu marido e tenha o seu homem aos seus pés. Não, gata, nem isso não, bebê. Nós estamos falando o quê? De purificação, de conversão, de libertação, de cura. É outra coisa, entendeu? Ah, não, porque se ele souber... Não, eu não tô num jogo de sedução. Não é jogo de sedução. Você tá entendendo? Quem fica falando assim, ah, não, você tem que. Ele não pode ficar sabendo de você. Ele não sei o que, você não sabe nem o que tá falando, entendeu? Tem nada a ver isso, cara, nada a ver. Ele pode saber suas notícias, ele pode não saber notícias. Se não for tempo de Deus restaurar, não vai ser restaurado. Não é o que eu faço, não são as minhas atitudes, é isso que o povo tem que entender, cara. Eu fico indignada porque o povo não entende que é o poder de Deus que vai mudar as coisas. É a vontade de Deus que vai mudar as coisas. Tem nada a ver. Cara, só pra você ter uma ideia, eu tenho 5 anos que eu não ouço a voz do meu marido. Que ele não me procura, que ele não conversa comigo. Eu não sei nada da vida dele. Ah, mas se ele olha o seu Instagram, ele sabe tudo. Sabe o quê? Sabe que eu tô viajando, sabe que eu tô pregando a palavra de Deus. E ele sabe mesmo, e deixa ele saber. Eu não tenho problema com isso. Nenhum. Deus nunca chegou em mim e falou: Ana, ó, vai ficar escondida, tá? Não grava mais. Pelo contrário, o Senhor vira e fala para mim assim: levanta. É de madrugada que Deus vai falar sobre isso, vai pregar sobre isso, faz um vídeo sobre isso, acorda fulano, chama ciclano, vamos orar, entendeu? E aí eu vou o quê? Eu vou desobedecer o meu chamado, eu vou desobedecer a voz de Deus, a Agatha vai desobedecer a voz de Deus, o Sérgio vai desobedecer a voz de Deus. Agora, o que que é o deixar ir, Ana Paula? Deixar ir eu já deixei, gata, eu não vou na porta da casa dele. Eu não ligo pra ele, gata. Eu não fico, você não vai vir receber seus filhos, não? Pensão, eu tô precisando de dinheiro. Nossa, eu preciso de ajuda. Eu deixei ir, deixar ir é fazer com que a pessoa viva aquilo que ela quer viver. Eu não proíbo ele 1 centavo de deixar ir. Isso é deixar ir. Deixar ir não é você viver uma vida enclausulada dentro de uma. Eu, minha filha, fui liberta. Só Deus sabe o casamento que eu tive. Eu tive um casamento abusivo de um homem que me fazia acreditar que eu era o cocô do cavalo do batido. De eu me olhar no espelho, me achar feia. Por quê? Porque ele era tão inseguro que ele me fazia acreditar que eu era nada. Por quê? Porque se ele ficava com medo de eu ver o meu potencial e fazer com ele o que ele fazia comigo. Então eu sofri um casamento altamente abusivo.
Altamente avisado. Ana, mas você quer esse casamento? Eu não. O Senhor quer. Porque senão o Senhor já tinha tirado ele da terra. Porque a Bíblia não respalda segundo casamento em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. Quem prega segundo casamento está aliançado com o inferno. Tem um compromisso de levar as almas a pecar. É isso que é verdade. Quem prega que Deus aceita segundo casamento, pode casar de novo, porque você tem que ser feliz, porque você é jovem, porque você é bonito, porque você é bonita, vai lá, Deus já te perdoou, porque você foi deixado, o outro é que não quer. Deixa eu te falar, a Bíblia não tem isso. Não existe isso na Bíblia. Isso aí, a pessoa pega um versículo isolado e interpreta do jeito que ela quiser. Você pode pegar a história do Chapeuzinho Vermelho e fazer do Chapeuzinho Vermelho, ao invés dela ser a vítima, o vilão. Só depende do jeito que você interpreta. Entendeu? Qualquer história, qualquer texto, qualquer coisa, você pode interpretar ele de uma maneira totalmente aversa. E não é isso que a palavra me diz. Não é isso que a Bíblia inteira me diz. Casamento é só um, pronto, acabou. Então é Deus que quer, não sou eu. Ah, Ana Paula, mas você está esperando até hoje. Eu não estou esperando marido, eu estou esperando Deus. Aquilo que Deus vai fazer. Sérgio também não espera a esposa. Pelo que eu saiba, a Alan também não espera a esposa. E a Ágata muito menos espera o marido. Nós esperamos o que Deus vai fazer. Nós queremos a vontade de Deus para nós. Isso chama-se obediência. Nós somos obedientes a Deus. E nós pregamos o quê? Que Deus cura, que Deus liberta, que Deus restaura e que Deus transforma. E é isso que nós vamos continuar pregando, porque essa é a verdade totalitária do Evangelho. De início a fim, de capa a capa. É isso que Deus faz. E não é porque nós não vivemos, não é porque nós não estamos ainda desfrutando disso, que nós vamos nos silenciar. Por quê? Porque quem nos deu voz, quem nos mandou ir, quem falou assim, ide e vai pregar a toda criatura, foi o próprio Deus. Foi o Senhor quem nos levantou, foi o Senhor que quis assim, e o Senhor escolhe a forma que ele vai ser glorificado. Eu não me intimido a dizer nada sobre nada, porque tudo que eu digo, eu não digo de mim mesma. Eu não gravo um vídeo porque eu quis gravar. Eu falo só aquilo que Deus fala para mim. Fala sobre isso. Grava sobre isso. Faz essa mensagem. Fale com esse povo. Fale sobre isso. E eu não vou desobedecer. Porque A, porque B, porque C. Ah, porque seu marido tá lá. Enquanto você tá falando sobre isso, ele tá vivendo. Tá vivendo o quê? Vivendo pecado? Oi? E eu vou ter inveja dele só porque ele tem um corpinho quente na cama dele? Ah, não. Ah, não. Eu vou ter quê? Não. Se esse homem morreu hoje, gata, ele tá no inferno hoje mesmo. Ele tá em adultério, ele tá em pecado. Ele simplesmente virou as costas para algo muito sério diante de Deus, que chama-se família. Ele pegou os filhos que ele tinha com a esposa dele, que sou eu, virou as costas para esses filhos como se eles não fossem nada. Quem tá vivendo aqui? Ele tá vivendo? Ele seguiu com a vida dele? Não. A Bíblia me respalda isso. Que eu vou dizer agora, o salário do pecado é a morte. Ele está caminhando para a morte. Eu e os meus filhos estamos seguindo para a vida. Então, quem tem o mínimo de noção do que é a palavra de Deus, o Evangelho, vai entender que não sou eu que deixei de viver. A partir do momento que ele saiu dessa casa, que ele abandonou o filho, que ele se divorciou, que ele constituiu uma família com a amante, ele decretou a morte dele. Só Deus para dar a vida. Só Deus para ir lá ter misericórdia e resgatar de volta. Por quê? Porque ele está numa condição de morte. É isso que a Bíblia me fala e é isso que eu creio. O mundo, entendeu? Pode falar o que for. Ah, não, é porque eu vejo assim que quando eles não recebem notícias, eles voltam mais cedo. Filha, deixa eu te falar uma coisa. Tem um monte
de pessoas que não recebem a restauração, que reconciliam. Aí passa um tempinho, os problemas voltam tudo de novo. E essas pessoas vivem lá um segundo, um terceiro, um quarto deserto. Por quê? Porque procuram, por meio dos seus braços, da sua força, da sua sabedoria, com o seu jeitinho brasileiro, a tornar o sofrimento mais ameno. Ai, eu vou fazer isso para ele voltar. Ai, eu vou conversar. Ai, eu vou agir assim, assim, assim para ele voltar. Aí Deus ainda não agiu, o Espírito Santo ainda não quebrantou, essa pessoa ainda está no pecado, essa pessoa ainda está com a mente totalmente dominada, entendeu? E aí não dá certo, não é isso que eu quero para mim. Não é isso. Não é isso que o Sérgio quer, não é isso que a Agatha quer. É por isso que nós esperamos pacientes em Deus. É por isso que a gente sabe muito bem aonde e o que Deus vai fazer. Então, assim, eu não ligo para esses achismos. Eu faço aquilo que Deus fala comigo, porque Deus fala comigo. Deus fala comigo e fala tremendamente. E fala de uma maneira forte, forte, muito forte comigo. E enquanto, gata, ele falar comigo, Ana, pregue. Ana, faça missão. Ana, fale aos corações. Ana, dê voz para esse povo. Ana, anima esse povo. Ana, tira essa tristeza do coração do povo. A Ana vai fazer, sabe por quê? Porque quem me governa, quem me chamou, foi o Todo-Poderoso Deus. Eu tenho convicção no meu chamado. E eu não tô nessa, gata, esperando casamento, não. Eu tô nessa esperando vida eterna. O casamento que eu espero não é Danilo voltar. E quem me conhece de pertinho sabe do que eu tô falando. O casamento que eu espero é o casamento com Cristo lá na glória. E sobre isso eu não abro mão. E enquanto isso, eu vou pregar, eu vou falar, eu vou continuar. E se algum dia o Senhor me der a direção, Ana, pare de gravar. Ana, se esconda. Ana, mas é o Senhor. Aí eu farei. Mas enquanto isso, eu vou para cima do inferno. Porque se o inferno quer teimar em manter o meu marido preso, cativo, Satanás vai ter uma dor de barriga, porque o tanto de homem que eu vou tirar da mão dele, eu se fosse ele, saía de perto, largava meu marido e me deixava quietinha casada. Porque enquanto ele está prendendo a palavra que o Senhor coloca na minha boca, a palavra que o Senhor me dá para atender pessoas no privado, liberta um mote. E é isso que torna o meu coração alegre. É isso que me torna vitoriosa. Por quê? Porque a Bíblia vai me dizer que quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele mesmo nos galardoa acerca das nossas boas obras. Então eu sei que tudo que eu estou fazendo hoje vai ter um reflexo lá na frente, mas de uma maneira tão gloriosa. Não só eu, mas o Alan, a Ágata, o Sérgio, essa dedicação e essa fé, essa fidelidade, essa nossa intrepidez, essa ousadia que nós temos em fazer isso, nessa condição que nós estamos, isso vai gerar frutos tão grandiosos. Um dia vocês vão ver, você vai falar, nossa, e eu pensando que a Ana Paula estava doida, eu pensando que esse povo tá doido de fazer uma coisa dessa. Hein? Olha o que Deus fez. Por quê? Porque nós fomos obedientes e fomos ousados. O reino dos céus não é para medroso. O reino dos céus e a obra de Deus, principalmente, é para obediente e ousado. Então é por isso que nós seguimos firme. Amém? Espero ter respondido você, tá bom? Beijo, fica na paz.